gente vai dar início à nossa aula de produção textual, onde a gente vai começar com a nossa unidade 2, tá? A partir da página 54 do livro de produção textual. Nós vamos falar a respeito das tirinhas, né? A tirinha e histórias em quadrinhos. E aí nós temos essa imagem, que está bem na página 55, né? Ela pega tanto a página 54, mas está mais extensa na página 55. Essa imagem, ela está da Mulher Maravilha, né? Ela mostra a imagem da Mulher Maravilha. A imagem especificamente que está no filme. Mas antes de se tornar filme, a história da Mulher Maravilha, ela se fez em quadrinho, tá? Ela é uma história baseada em HQ, que é a abreviação de histórias em quadrinhos. E aí, a partir do HQ, foi feito o filme. E aí se desenvolveu também as histórias de outros personagens, que vocês têm ideia, como por exemplo o Homem-Aranha, o Superman, e aí outros personagens, né, de HQ que se tornaram filmes. E aí nós vamos conhecer um pouquinho da importância das tirinhas e do HQ dentro da produção textual, dentro da literatura como um todo, tá? A partir da página 56, nós também vamos conhecer um importante personagem, que é o Antônio Cedrais. O Antônio Cedrais, ele é responsável por uma turminha conhecida como a Turma do Chachado. A Turma do Chachado são personagens criados por Antônio Cedrais no intuito de, além de divulgar a arte em tirinhas, mas também divulgar o cotidiano nordestino, né? Ele tem os personagens nordestinos nas suas tirinhas, e aí ele vai contando as histórias, não é? Os causos, cada personagem vai vivendo. Então, o mais conhecido por ele, né? O trabalho dele foi bem conhecido através da Turma do Chachado. E esse cartunista, o Antônio Cedrais, ele nasceu em 1945 e faleceu em 2014, tá? E ele é um personagem bastante interessante e que não é conhecido por muitos de nós brasileiros, não é? Então, para compreender melhor esse gênero textual das tirinhas, nós vamos focar primeiro nas tirinhas. Ela segue uma arte, ela é conhecida como arte sequencial, que é o que está destacando aí no livro de vocês na página 56, a arte sequencial. Então, o ser humano, fala que o ser humano ele sempre buscou forma de se comunicar, empregando não só a escrita, mas diferentes linguagens, tá? Essas diferentes linguagens, ele evidencia como a fala, a música, a pintura, os gestos, os sinais, não é? E aí ele se usa também da forma dos desenhos, por meio dos desenhos, para contar histórias. E são histórias conhecidas até hoje, tá? Histórias em quadrinhos conhecidas até hoje. Então a comunicação ela veio por meio dessas imagens dispostas nessa sequência lógica, que nós chamamos de arte sequencial. Então ela vai ter uma sequência, ela vai ter uma série, ela começa tanto de uma tirinha com 2 quadrinhos, ou até mesmo um, mas geralmente são 2 quadrinhos, 3, e aí ela vai seguindo, ela vai tendo uma sequência, a história vai ser contada através daquela sequência, onde pode ver, sim, falas ou não, pode haver somente as imagens, mas através das imagens nós vamos, ali vai estar sendo contada uma história. Em uma das mais antigas, né, as formas mais, né, digamos, remotas, nós temos a pintura egípcia, que está bem em destaque no livro de vocês. Essas pinturas egípcias, elas eram utilizadas para comunicação. Essas cenas elas eram pintadas nas tumbas, contando uma história, e elas deveriam ser lidas, não é, de baixo para cima. Então, em zigue-zague. Então, a sequência das pinturas egípcias, ela tem
um método, uma forma a ser seguida. Então, ela vai de baixo para cima, a leitura deve ser feita assim, e em zigue-zague. Tá? Depois nós temos os manuscritos astecas. Os manuscritos astecas, ele foi dado mais especificamente pelo conquistador Hernán Cortés, no achado de 1519, desculpa. O manuscrito ele contava a história cujo esse herói, não é, se chamava Garras de Jaguatirica. A narrativa deveria ser feita da esquerda para a direita em zigue-zague também. Então, a lógica dos manuscritos astecas já era a lógica da leitura seria da esquerda para a direita, seguindo também em zigue-zague, assim como a egípcia. Só que a egípcia se daria de cima para baixo, seguindo o zigue-zague, mas o manuscrito asteca a leitura seria feita da esquerda para a direita em zigue-zague. Nós temos a tapeçaria de Bayeux, não é mais conhecido assim como Bayeux. Ele é um imenso tapete bordado que descreve os principais eventos da conquista da Inglaterra. Então, essa é uma arte medieval que narra a história de um evento, mais especificamente a história da Inglaterra. Ele narra um evento histórico dado por Guilherme e suas conquistas, né? As conquistas por meios, né, dado em cima dos normandos, não é? Ele tinha ali uma conquista por conta do rei que não tinha herdeiros, e aí se deu essa guerra, e aí a história dessa luta, ela foi feita através dessa tapeçaria. Então, a tapeçaria, a história, né, ela deve ser lida da esquerda para a direita, e não há cenas exatas, elas são separadas por assunto. Então, cada assunto, ela tem uma divisão, não é? Ela tem a sequência, ela tem a arte sequencial, mas ela vai estar sendo contada por cenas separadas, tá? E aí, mais embaixo, vocês têm a respeito de Antônio Cedrais, que é o que nós vamos conhecer, né? Entrar mais a fundo a respeito do assunto, que são das tirinhas, tá? O Antônio Cedrais, eu já falei que ele nasceu em 1945, e ele nasceu no interior da Bahia, e aos 10 anos de idade, ele mudou-se para Jacobina, onde teve o primeiro contato com as histórias em quadrinhos, certo? Esse cartunista, o Antônio Cedrais, ele criou vários personagens. Muitos desses personagens, eles falam dos trabalhadores brasileiros, dos diversos tipos brasileiros, né, de personagens brasileiros. Mas ainda ele foca nos personagens, no trabalhador nordestino. Então, além disso, de toda essa biografia dele, ele ganhou prêmios nacionais e internacionais. O seu trabalho, mais conhecido, como eu falei, é a Turma do Chachado, formado por esses personagens tipicamente brasileiros. E o personagem ele vai contando a respeito das nossas histórias, a respeito da cultura do povo brasileiro, certo? Lá na página 57, nós temos alguns dos exemplos das tirinhas que Antônio Cedrais fez. Nós temos essa primeira, que vocês podem observar aqui no slide, essa primeira. Ela é da Turma do Chachado também, não é? Só que só lá no finalzinho que vai ter uma fala, tá? E ela tá por etapas aí, né? Algumas histórias contadas em poucos quadrinhos. Aí nós temos a primeira, nós temos essa palmeira, né? Ele colocou aí duas, na verdade nem são duas palmeiras, são dois coqueiros, né? Assim, diretamente ligados, né? São dois coqueiros, aí ele coloca a rede e bem
essa primeira aqui, aí tem os dois coqueiros, aí tem a rede embaixo e o sol. E aí dá uma mensagem como se essa imagem, a imagem que é passada, essa pintura como se estivesse sorrindo, né? Como se tivesse os olhos. E aí a imagem da rede estendida entre os dois coqueiros é como se fosse o sorriso, né? E aí demonstra essa alegria, tá? Lá na seguinte tem a outra imagem também que são os dois pomares, né? Na verdade são três, mas aí é como se estivesse contando a imagem, aqui nessa segunda, a imagem que é passar, não é? De algo que está ficando completo, não é? E a importância da preservação. Logo em seguida nós temos essa outra imagem aqui, que fala, né? Que mostra, na verdade, a comemoração, né? Ele bota aqui o bolo, a vela, os docinhos. E lá no final tem o personagem que fala assim: adoro quando ele tá de folga. Então ele coloca, né, uma linguagem bem principalmente bem nordestina, não é? Folga. E aí o personagem ele tá pintando e completando os demais quadrinhos. E aí mais abaixo nós temos a turma, né, o Zé Pequeno e sua turma. O Zé Pequeno, que é esse aqui, que tá bem no livro de vocês. O Zé Pequeno, ou melhor, eu fui do lado errado. Esse aqui é o Zé Pequeno. Ele comanda toda a turma, né? Então o personagem Zé Pequeno, ele faz parte da turma do Chachado. Ele mora no interior nordestino. Ele tem uma forma de ser, ele tem uma fama de ser um menino preguiçoso, mas na verdade é um garoto bem esperto e aventureiro, que gosta de pescar, gosta de ouvir músicas, né? Ele toma banho de rio, ele gosta de subir nas árvores, passear de jumento, um personagem bem, aliás, um animal bem tipicamente nordestino, né? Entre outros divertimentos. Então, assim, ele vive a vida bem intensamente, né? Ele fala assim, que ele não é preguiçoso, ele só se diverte, ele aproveita a vida de uma maneira diferente das outras pessoas, que é através disso, banhar em rio, subir em árvores, aprontar bastante. E aí o Zé Pequeno, ele tem os seus companheiros de aventuras, tá? Nós temos o Chachado, aqui, o Chachado, esse que tá com o chapeuzinho na cabeça, e depois tem a Marieta, não é? A Marieta bem estudiosa, usa um óculos aí. Aí nós temos o Arthurzinho, tem a Marinês e tem o Capiba. Então, cada um desses personagens, eles têm um diferenciado. Cada um tem uma personalidade diferente que se completam e aí juntos eles vão aprontando muito durante as histórias que são contadas, né, que foram criadas por Antônio Cedrais. Então é uma história, são uma turma bem divertida, mas que é pouco conhecida por nós brasileiros, né? E nós nordestinos ainda deveríamos mais ainda conhecer, já que conta muito mais a respeito da nossa maneira de viver, né? Na nossa terra, dos nossos costumes, da nossa cultura, embora abranja toda a questão cultural brasileira, certo? E aí o Zé Pequeno, que é esse que mais se destaca aqui, nós vamos conhecer nas demais aulas um pouco mais a respeito de cada personagem, tá? Da turma do Chachado. E aí fica essa atividade para vocês também na aula, pesquisar a respeito da turma do Chachado, e aí vocês vão pesquisar e vão colocar a personalidade de cada um desses personagens que estão aqui na página 57, tá? Na página 57, vocês têm os seis principais personagens, e aí vocês vão pesquisar a respeito do Chachado, da Marieta, do Arthurzinho, do Capiba, da Marinês e do Zé Pequeno. Cada personagem desse vocês vão fazer a pesquisa e colocar
o que cada um gosta de fazer, o que eles mais aprontam, o que eles mais fazem para se divertir, a personalidade e o jeito brasileiro de cada um deles, tá? Logo em seguida, vocês vão fazer a atividade que está na página 58, tá? Na página 58. Então, fica para vocês pesquisarem a respeito de cada um dos personagens e responder a página 58. Fiquem bem e bons estudos.